Olá, eu sou Antônio Carlos Higino da Silva, sou doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, no momento, estou realizando pós-doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Fiz minha pesquisa tratando dos portos de comércio, que é uma relação de história comparada entre Londres, Rio de Janeiro e Marselha e Nova York, durante o século XIX. E, nesse momento, eu faço uma... aborda essa temática através de um artigo que vai se intitular André Rebouças e a Reforma dos Portos Brasileiros, 1866 a 1868, que vai ser tratado por meio de uma parceria entre o portal Guelé 10, o acervo Cultine, Cultine TV, em que vocês poderão acessar em vídeo da minha apresentação dialogada. O tema em questão, que é a reforma portuária do Rio de Janeiro, ou seja, na capital federal monárquica durante o século XIX, ele não ficou tão conhecido quanto essa mesma abordagem do período republicano, com o Pereira Passos, mas ela é tão importante quanto a partir de uma perspectiva da história, da pesquisa, do estudo, e eu tive um prazer muito grande de poder abordar isso durante a minha pesquisa de doutorado. E qual é a importância? Por que abordar essa reforma? Qual é o contexto dessa reforma? Essa reforma ela acontece no momento em que o Estado monárquico brasileiro está lidando com uma agenda de modernização, no qual a agenda portuária, né, aliás, a reforma portuária faz parte dessa reformulação. E então a análise ela é feita pensando em todas essas transformações. E aí é necessário pensar essa transformação sob a perspectiva tecnológica, é necessário pensar sob a perspectiva da gestão que vai ser mudada, e é necessário pensar das redes de sociabilidade, ou seja, redes sociais que vão ser afetadas pela introdução dessa tecnologia e da nova forma de gestão. Para realizar essa pesquisa, o eixo dela de análise foi a vida do André Rebouças. André Pinto Rebouças é um engenheiro afrodescendente que, por ser uma personalidade multifacetada na sua identidade, né, foi necessário realizar um corte, porque o André Rebouças ele participou da Guerra do Paraguai, ele foi militar, ele foi jornalista, ele foi empresário, ele foi engenheiro, ele foi abolicionista e, de uma maneira para ser enquadrado, encaixado na pesquisa, foi necessário escolher, fazer um recorte. E o recorte é da vida dele empresarial, uma parte da sua vida ainda quanto estudante de engenharia e sua especialização, né, e quanto engenheiro em si, quando ele vai para a sua experiência, para além da experiência de engenheiro militar, ele vai para uma viagem internacional no início dos anos 60, do século XIX, para se especializar em obras hidráulicas. Nessa vivência do André, ele vai passar por vários portos europeus, que é a primeira saída dele do país, depois ele vai realizar uma outra, e aí ele vai até, na verdade, para os Estados Unidos, mas nessa primeira experiência, ele vai ter a oportunidade de ver a reforma que já acontecia desde o final do século XVIII na Inglaterra e também da experiência que já acontece no meio do século XIX na França. A partir dessa influência anglo-francesa, o Rebouças, ao retornar para o Brasil, vai instalar a Docas Dom Pedro II na região do Valon, é lógico, antes tendo participado do projeto Docas da Alfândega, na região da Praça 15. Ali ele faz uma elaboração também regulamentar, né, a partir de uma legislação que vai se iniciar no ano de 1869, já pensando as companhias, a gestão dessas docas, mas inicialmente para pensar tecnologia, ele participa da doca da Praça 15, que vai ser instalada na praça, onde hoje é a Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, que é a doca da Alfândega, e depois o seu próprio projeto na região do Valongo, onde ficam hoje os bairros da Saúde e da Gamboa. Enquanto um diferencial que pode ser apontado nesse projeto, nós temos uma imagem de uma pintura do Rugendas, que é embarcações menores que desembarcavam numa ponte ali na região já da Praça 15, em que havia uma mesa de rendas para fazer cobrança de impostos, e ali a gente tem mercadorias e escravizados desembarcando, porque grandes embarcações
não podiam acostar, não podiam ali atracar. Né? Esses novos portos, eles têm o objetivo de fazer a interligação entre ferrovias e navegação a vapor. Né? O advento da navegação a vapor faz com que esses portos se tornem grandes estações que permitem essa ligação entre ferrovia e portos. Essa é uma das características. O uso de gruas hidráulicas para poder transportar grandes pesos, permitir que os passageiros não precisem descer para barcos menores e também já desembarquem direto em solo, né, no continente ou a terra. E, diante desse tipo de tecnologia, algumas disputas entre oligarquias já vão ficar ameaçadas, porque aqueles saveiros que fazem essas travessias, elas vão ter o seu serviço encerrado, né? Então, isso já começa a gerar as primeiras complicações desse processo de modernização sob a perspectiva tecnológica. Mas isso não se restringe ao Brasil, muito pelo contrário, o Brasil ele vem a reboque do que vem já sendo desenvolvido na Inglaterra, na França, vem acompanhando, né, é uma reforma que vem acompanhando, ou seja, acontece ao mesmo tempo do que está sendo implementado em Nova York, inclusive tanto a obra que está sendo realizada, o projeto que está sendo pensado pelo Rebouças para o Valongo, ele é em dimensões e importância tão grande quanto o de Nova York. A partir dessas características e de todas essas influências e desses estudos do Rebouças, né, para trazer essas tecnologias, ele também esteve muito atenado no que se refere à gestão. Como trazer isso tudo e conseguir capital. Então, a primeira característica é que a implementação dessa tecnologia ela vai se dar através de um meio privatista, ou seja, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, ou seja, em Londres, que é a referência para Rebouças, isso se dá através de realizar cotas acionárias, associação, para que o capital possa ser investido e, por meio de lucro, essas obras possam se encaminhar. Até porque no Brasil isso acontecia por meio de um sistema em que a sua vigência o governo monárquico é que colocava o dinheiro, né, investia o dinheiro para que essa obra se encaminhasse. No entanto, ela já se postergava, ela perdurava por um longo tempo. Com o problema de que, no caso da Doca da Alfândega, ela tinha restrições técnicas. Não era possível criar a profundidade necessária e nem se estender, ou seja, criar extensão suficiente. Ela ficou uma doca pequena. É mais um motivo para que a região do Valongo seja a região estudada por Rebouças para essa implementação. O que tem também de diferencial no aspecto da gestão é que, enquanto em Londres e no Rio de Janeiro, as decisões que até então faziam o funcionamento do porto, elas se deram de maneira monocrática. Em Londres existia uma corporação chamada Trinity House, e essa corporação ela funcionava desde o século XVI através de uma carta régia de Henrique VIII. E no caso brasileiro, para o uso da região do Valongo, existia também uma ordem monocrática de Dom João VI mandando ocupar aquela região a quem pudesse, porque a recém-chegada família real não tinha como investir para fazer o porto necessário naquela região, mesmo antes da reforma. Então, a mudança, e que vai fazer com que oligarquias briguem entre si, oligarquias escravocratas, vai fazer com que elas elas disputem essa região, mas não baseada numa ordem monocrática. Isso vai ter que ser disputado nos parlamentos, né? Tanto em inglês quanto no Brasil. São concessões que são concessões públicas, mas que, ao serem disputadas, elas se tornam terreno de brigas entre grupos oligárquicos, tanto na Inglaterra quanto no Brasil. E essas disputas, na Inglaterra, elas vão fazer, através das cotas acionárias da companhia, a transição de grupos, do grupo perdedor para o grupo vencedor. No caso brasileiro, não é precisamente isso que acontece. O que acontece, na verdade, é que a briga entre esses grupos vai fazer com que o elemento decisivo vai ser a permanência, a continuidade ou não do uso de mão de obra escravizada. Isso vai pesar bastante. Não que na Inglaterra isso não tenha importância, mas lá a transição do modelo anterior para o novo faz com que as lideranças, que são Robert Milligan e George Herbert,
mantenham a continuidade do uso de mão de obra escravizada, inicialmente contestada pelo movimento abolicionista, que em 1807 vai interromper o tráfico, e depois, definitivamente, em 1833, vai abolir e interromper o tráfico mesmo para as regiões de colônia. No Brasil, isso também acontece de maneira parecida, mas não dentro do contexto do abolicionismo, mas da promulgação da lei do ventre livre. E aí o embate vai se dar entre lideranças que já exerciam ganho econômico com o regime escravocrata, que estão investindo na modernização, mas ao se sentir ameaçado por movimentos que querem diminuir o tráfico ou abolir parte do sistema escravocrata, eles se propõem ou não investir mais ou menos nesse sistema, ou então migram de uma companhia a outra, porque como a gente tem duas docas exercendo o seu papel, né, na capital monárquica, que é a Docas da Alfândega e a Docas Dom Pedro II, à medida que a Docas da Alfândega vai ganhando característica por ser um projeto totalmente planejado por Rebouças e que propõe a interdição do uso de mão de obra escravizada e certas proteções sociais para a mão de obra que trabalhava naquela região, isso faz com que os seus acionistas migrem para a doca da Alfândega, a fim de que a Companhia Docas Pedro II não se torne um monopólio, porque ela é maior do que a Alfândega, e imponha um regime que prejudica os seus acionistas. Dentro dessa característica, então, de uma nova gestão, alguns elementos precisam ser bem destacados. Primeiro, que as decisões elas não são mais monocráticas, e essas oligarquias elas precisam brigar por essas disputas, seja em parlamento, sejam em comissões, que estão decidindo quem vai controlar o novo serviço portuário. Outra característica é a proteção corporativa, que faz com que elas se tornem monopólios, tanto em Londres quanto no Brasil, e que é feita pelo governo, tanto na Inglaterra, em Londres, quanto no Brasil. Essa proteção ela se dá com uma garantia de juros no Brasil, de 5%, para aquele investimento que vai ser realizado no novo serviço portuário. Em Londres, se dá a partir de um fundo consolidado que vai investir em parte da obra e vai fazer com que determinadas concessões para os que estão sendo prejudicados, de serviços menores, de pequenas embarcações ou de trapiches, tenham algum tipo de subsídio para manter a sua atividade. O que é interessante é que o Rebouças, ao estudar isso, ele percebe que, por exemplo, desde 1833, na cidade do Porto, em Portugal, onde ele também passou, ele identificou que existia não só proteção para as corporações, mas também para as pessoas que trabalhavam no porto. E ele tenta trazer isso para o Brasil. Primeiro, interditando o uso da mão de obra escravizada. Segundo, tentando constituir uma caixa de socorro para os trabalhadores da estiva, né, que sofriam muitos acidentes, morriam, ficavam com algum tipo de deficiência física e, ao tentar implementar esse tipo de legislação no Estatuto da Companhia Docas Dom Pedro II, é possível encontrar isso nos rascunhos do André, mas naquilo que hoje é disponível na coleção de leis do Império, esses artigos eles não são vistos mais, né? E à medida que o decreto do André, que é um decreto que começa a tramitar em 1869, né, para uma doca que ocuparia 2 bairros da região do Valongo, onde, como eu já falei, seria a Saúde, a Gamboa, esse projeto ele vai sendo fragmentado, ele vai perdendo partes. Primeiro, ele perde parte do estatuto que garante a interdição da mão de obra escravizada. Depois, ele perde parte do isolamento que a DOCA teria para garantir a segurança do que está sendo embarcado e desembarcado. Depois ele também perde o direito à concessão do uso de um determinado tipo de tecnologia, que é o uso de diques Edwin Clark, que permitiria fazer a manutenção dos navios de grande calado que chegam e precisam, depois de uma grande travessia, fazer a manutenção. Ou seja, aquilo que o inspirou
que ele viu na França e na Inglaterra, à medida que seu porto ganhava características de também promover proteção social, é interessante perceber como o projeto vai sendo fragmentado e os decretos vão impedindo a DOCA de ganhar a sua dimensão monopolista, como aconteceu em outras regiões, e ele é diminuído e acaba ficando restrito a uma área onde hoje a gente conhece na Barão de Tefé 75, no Rio de Janeiro, que fica entre a Pedra do Sal e hoje o muito falado e conhecido que é o Cais do Valongo. Parte de todas essas disputas, seja no Rio, seja em Londres, elas se dão e é possível caracterizar os protagonistas. Lá, como eu já falei, eram o Robert Milligan e o George Herbert, que é uma figura que eu considero ainda mais central, porque além dele ser um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais, que é de quem a gente está falando nesse porto que está sendo reformulado, porque é a Companhia das Índias Ocidentais que tem nessas figuras ainda a atividade latifundiária, monocultora e escravagista na América Central, na Jamaica, e é isso que vai manter por muito tempo o desenvolvimento e o lucro da Companhia das Índias Ocidentais durante boa parte do século XIX. Enquanto essa companhia é pioneira, explora o escravagismo na América Central, ela vai conseguir oferir muitos lucros para os seus sócios. E, para isso, eles vão articulando as redes sociais. O Ibert se casa com a filha, que é Elizabeth Margaret, do presidente do Banco da Inglaterra, para que nessas associações ele possa se fortalecer. E, além disso, ele é um deputado do parlamento que vai investir em revistas conservadoras e escravagistas e fazer parcerias com deputados que, nesse sentido, também apoiam essa causa. Isso vai fazer com que essa DOCA explore por muito tempo, né, ou seja, por todo o século XIX essa região, e vai fazer os embates com William Wilberforce, que é o principal abolicionista inglês nesse período. À medida que se abole o tráfico em 1807 e em 1833 essa abolição também chega à colônia, os lucros vão diminuindo, os lucros para serem divididos, o número de portos que vão se estendendo ao longo do rio Tâmesis até o estuário, ou seja, até o Canal da Mancha, vai aumentando essa concorrência, de maneira que depois esses mesmos portos, as companhias desses portos, eles vão se associando, né, porque a concorrência vai fazendo o lucro diminuir. E, ao final, né, no último decênio desse século, a maior greve do século XIX, né, que é a grande greve perdão, é a grande greve que ocorre pela região portuária se tornar uma região deveras muito miserável, né, porque toda a mão de obra que era aplicada no porto inglês, à medida que ele vai se afastando para a região do Canal da Mancha, isso faz com que aqueles que se empregavam dessa atividade e viviam na própria cidade vão empobrecendo e gerando uma miséria muito grande. No Brasil, como isso de certa maneira, guardado as devidas proporções, mas com suas peculiaridades, também vai repercutir na medida que esse serviço ele se mantém monopolista, essas redes elas também se ativam, como, por exemplo, um dos mais ricos sócios das companhias é o Conde de Bonfim, né? E ele tem como parceiro, tanto nas suas reclamações no contexto da proclamação do ventre livre, muito dos sócios das duas companhias, porque eles eram sócios das duas companhias, né? Mas à medida que a DOCA de Dom Pedro II começa a se apresentar como um grande projeto e com características anti-escravistas, eles vão migrando para a DOCA da Alfândega, fazem venda de ações em massas, e aí é característico ver, por exemplo, no caso do Conde de Bonfim, que o seu filho, o Barão de Mesquita, ele é um dos que vai fazer essa venda em massas, ele vai estar no Clube da Lavoura e do Comércio, que se constitui 2 meses antes da promulgação da lei do ventre livre, se queixando o tempo todo,
né, que é uma lei perigosa, que está tratando de coisas perigosas, que está lidando com a questão mais importante do Império naquele momento e que é um elemento essencial para a produção da riqueza nacional e que aquilo não deve ser mexido naquele momento, e ele vai, de certa forma, se implicar contra o relator da comissão da lei, que é o Visconde de Cruzeiro, e o mais interessante, o Rebouças, ele está nos bastidores dessas ações, propondo a formação de sociedades que protejam os chamados ingênuos, os órfãos, as crianças que vão estar nessa condição de liberto, embora os pais ainda permaneçam escravizados. Então, eles sabem que na figura do gerente da companhia, né, por mais que diretamente não tenha a ver com a gestão da companhia, tem um gerente que está implicado em ações anti-escravistas. E aí, na sequência dos eventos de setembro, que é o ano da promulgação da lei, a conjuntura é muito interessante, porque a inauguração das obras da Docas Dom Pedro II é no dia 15. 13 dias depois se promulga a lei, no dia 28. A princesa Isabel, ela faz a sua primeira aparição pública no dia da inauguração das obras, na primeira vez em que ela é regente imperial pela ausência do pai. Nas páginas do Jornal do Comércio vão surgir críticas dizendo que é uma ação inconstitucional, que a obra daquela companhia não pode prosseguir, que ela não devia estar naquele evento, que aquela companhia vai desapropriar negociantes, engenheiros que já atuavam na região do Valongo e que vinham daquela autorização monocrática de Dom João VI. E 13 dias depois, a mesma princesa Isabel vai assinar a lei do ventre livre, né? Sabendo que a isso tudo estão em oposição, principalmente a partir do Clube da Lavoura e do Comércio, como eu já falei, o Conde de Bonfim, o próprio Barão de Mesquita, e que isso acontece no dia 28, se eu não estiver enganado, é uma quarta ou quinta-feira. Na semana seguinte, no dia 4 de outubro, acontece a venda em massa, onde eles saem da sociedade com a Docas Dom Pedro II. Ou seja, existe todo um bastidores de articulação. Esse é um dos momentos, depois tem para o embarque e desembarque de café, que vai enfraquecendo as ações e o estabelecimento da Companhia de Docas Dom Pedro II, cartas anônimas ao presidente da companhia, porque ele é um descendente de português, está se associando a um mulato que está gerenciando essa companhia. Então, existe toda uma conjectura que faz com que as ações pensadas pelo André sejam minadas gradativamente, e o projeto que tinha a expectativa de se estender por mais de 2 quilômetros, nos dias de hoje seria da Barão de Tefé 75, ou seja, dali da Pedra do Sal até onde é a cidade do Samba, ele ficou num trecho muito menor, né? E eu considero, pelos estudos realizados, que toda essa transformação ela se dá por essas disputas entre essas oligarquias, onde o interesse tanto de trabalhadores livres ou de escravizados ao ganho, ou dessa mão de obra, em que o André está na lida com ele vai cedo para as instalações, ele conversa com esses funcionários, ele sabe quem é o amputado, ele sabe quem são essas pessoas. E à medida que ele tem que lidar com o círculo social que ele pertence, o que acontece, na verdade, são esses embates. Acontece isso com a esposa do Marquês de Olinda, que vai falar direto com o pai dele, ó, eu não quero que o seu filho tire os meus escravos ao ganho das obras. Isso ainda era na época da Docas da Alfândega. Então, esses embates, eles vão o tempo todo acontecer, né, motivado por essas relações de oligarquias escravocratas que, dentro de uma ideia de modernização, ela acontece enquanto uma modernização tecnológica, mas enquanto um processo gestor, enquanto uma reconstituição de relações e de redes sociais, isso não é tão... Aliás, isso, a meu entender, ela não se estabelece porque as mesmas pessoas, os mesmos protagonistas se utilizam da fluidez das cotas acionárias, das articulações das relações público-privadas, de estarem dentro dessas companhias privadas, mas estarem atuando dentro do que hoje a gente entende como um poder público que precisa estar separado. Essa fluidez de um lado para o outro interdita a evolução de uma agenda política e social. Acho que é isso, é poder pensar esses aspectos. Tem muitas coisas ainda para ser desdobrada
né, nas portas que foram abertas com essa pesquisa, mas a ideia é pensar essa reforma portuária dentro de um contexto mais amplo de modernização tecnológica, política, econômica, administrativa, que faz avanços e retrocessos, continuidades e rupturas, das quais a mudança, né, com relação à proteção social, ao fim do regime escravagista, ele acaba não acontecendo. Nessa comunicação, eu falei da reforma dos portos brasileiros durante o segundo reinado, no contexto da modernização do Estado brasileiro. Apresentei a relevância do engenheiro André Rebouças para o projeto, as mudanças tecnológicas, e na forma assim como na forma de gerir as empresas portuárias, as articulações das redes sociais que disputaram o controle dessas concessões. Eu espero que essa fala, que essa apresentação possa ser proveitosa, que ela tenha sido prazerosa, e que ela possa ajudar no nosso protagonismo, né, na contribuição da nossa história e nas buscas que a gente faz no nosso cotidiano, da nossa própria compreensão de como a gente deve atuar nesse país para dias melhores. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.